Pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abitar e Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura, meu grupinho número 1. Você escolheu a imagem do avião e na leitura de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de 2023. Mas eu queria fazer isso de uma forma diferente, sabe? Eu queria te contar uma história, alguma coisa que representasse o seu ano de 2023, sabe? Ao invés de falar de um modo mais concreto e mais direto, através das cartas, a gente vai falar de uma forma mais simbólica com as cartas. Pode ser? Então, eu vou começar a tirar as cartas e a gente vai contar a retrospectiva de 2023 para você. No livro da sua vida, como foi o capítulo de 2023? Eu vou tirar umas cartinhas aqui. Carta do carro. Rainha de copas. Rei. Imperador, rainha de ouros, meu Deus. Vamos começar? Então vamos lá. A nossa história começa com Adriano. Adriano morava em uma dessas cidades cheia de luzes, uma cidade grande, cheia de outdoors e placas luminosas para se ver, mas ele estava sempre olhando para cima, para o céu cheio de estrelas. Ele buscava algo especial, ele queria alguma coisa especial da vida dele, mas ele se sentia perdido, se sentia dividido, principalmente porque o seu dia a dia era muito corrido, ele tinha muita coisa para ver, muita coisa para fazer, muita coisa sobre a responsabilidade dele, sobre o controle dele, a administração dele. Mas esse outro lado, o lado que queria olhar para as estrelas, queria olhar o infinito, queria ver algo muito maior do que ele próprio e o curto tempo de vida que ele ia ter aqui na Terra. Ele sempre almejou por esse algo a mais. É isso, algo a mais. Isso que ele procurava. Ele olhou para a cidade, para as luzes da cidade, e ele nunca encontrou esse algo a mais. Mas quando ele olhava para as estrelas lá em cima, ele sentia que podia encontrar alguma coisa lá em cima. Então, em uma noite, ele resolveu ir numa livraria. Ele entrou numa livraria, e nessa livraria tinha livros, muitos livros sobre as estrelas, sobre o mistério do universo, alguns livros assim de física quântica, era uma coisa que ele não entendia muito bem. Ele era muito inteligente, se ele se dedicasse, ele acabaria entendendo tudo aquilo. Mas ele não tinha esse interesse, ele não queria ver o universo através das equações, através das palavras, ele queria realmente enxergar o universo com os próprios olhos. Ele queria ver as estrelas a olho nu. Então ele pediu uma recomendação ao dono da livraria que estava ali atendendo ele, que livro poderia trazer esse sentimento para ele. E ele encontrou. Ele encontrou um livro que despertou essa emoção nele. Era uma emoção assim que eu não consigo te explicar, meu grupinho número 1, mas o máximo que eu posso fazer para descrever é dizer que é aquilo que a gente sente quando a gente toca o véu da verdade. A gente chega perto de olhar o infinito, olhar a grandiosidade da realidade. É deslumbrante, é aterrorizante, é uma sensação de devoção, mas ao mesmo tempo uma sensação de que você é pequeno, uma sensação de que você pertence a tudo. É uma mistura de tudo isso e muito mais. E o Adriano encontrou essa emoção nos livros. Ele reconheceu na hora, quando ele leu aquelas palavras, aquela história que despertou aquele sentimento nele, ele reconheceu, ele falou, é isso que eu tava procurando, essa magia, esse algo a mais, encontrei. Só que o livro acabou, chegou o último capítulo, ele fechou o livro e a vida dele estava esperando ele. No dia seguinte ele tinha que trabalhar, continuar com a vida dele, com os afazeres dele. E esse sentimento não durou muito tempo nele. Foi algo passageiro, foi intenso, mas foi passageiro. Então o que o Adriano fez? Ele voltou à livraria e pediu mais recomendações. Ele encontrou um outro livro, trouxe para casa, leu o livro, procurando esse sentimento, queria sentir aquilo de novo. Leu. Demorou um pouco mais do que no primeiro livro, mas ele sentiu de novo essa sensação que ele tanto procurava, esse algo a mais que ele estava procurando. Só que o livro acabou de novo. Então, lá estava ele de novo na livraria, em busca dessa emoção, em busca dessa sensação. Então, ao longo do tempo, ao longo dos dias, Adriano foi esquecendo tudo ao seu redor. Ele só queria ler, ele se perdeu nos livros, procurando essa sensação. A vida dele virou uma bagunça. E ele, que inicialmente nem queria aprender nada sobre física quântica, dedicou meses e meses e meses estudando aquelas equações, porque os livros de fantasia já não estavam funcionando para ele. Ele tinha que tentar outro tipo de história, outro tipo de narrativa. A ficção já não estava funcionando, ele estava querendo algo real, algo concreto. Então ele só pensava nesses mapas estelares, nesses cálculos. Ele, inteligente do jeito que ele era, ele até deu um jeito de transformar essa obsessão que ele tinha, essa paixão que ele tinha, em algo lucrativo para ele. Ele conseguiu até trabalhar
com essa paixão, com essa nova paixão que ele tinha. Então ele conseguiu trazer esse lado responsável dele para se aproximar, para se juntar com esse lado obcecado pelas estrelas e por essa sensação. Numa noite especial, Adriano estava lá lendo sobre o que os livros de fantasia chamam de estrela cadente e que os livros de física chamam de aproximação de meteorito. Ele estava lendo, procurando respostas, quando ele olhou para cima, olhou pela janela, e não é que passou uma estrela cadente bem naquela hora? Foi um momento assim, tão inesperado, tão mágico. O fato dele estar lendo sobre aquilo, olhar para a janela e ver acontecer, era tão impossível, era tão improvável que isso acontecesse, que esse momento tocou profundamente o Adriano. Nesse momento, Adriano percebeu outro sentimento, igualmente intenso, que ele poderia correr atrás também. Ao invés de olhar para as estrelas e procurar a grandiosidade, o infinito, agora ele queria procurar o sentimento de encontrar algo improvável, de encontrar algo especial, encontrar algo único, algo impossível, um milagre. Mas isso seria uma missão bem difícil para Adriano, porque evocar o sentimento de devoção, de grandiosidade, quando a gente olha para as estrelas, já não é tão fácil assim. Já não é algo simples de se encontrar. Na arte, na música, não é tão fácil encontrar, sabe? Agora, encontrar milagres, pequenos momentos que são absolutamente improváveis, é muito difícil. Adriano termina a história dele nesse ponto. Ainda correndo atrás dos sentimentos, ainda correndo atrás de algo único, algo especial. E se eu estivesse falando com o Adriano agora, meu grupinho número 1, eu diria pro Adriano que os milagres estão no dia a dia. Não sei porque eu tô usando esse tom de voz condescendente. Acho que é porque eu sei que eu tô falando com o Adriano, sim. Você, meu grupinho número 1, você é o Adriano. Você corre atrás dessas emoções grandes, nobres, imensas, que nem cabem na gente. Maravilha, continue fazendo isso. Cuidado para não se perder muito nessa obsessão, nessa busca das emoções. Não sei se vai fazer sentido o que eu tô falando, mas, cara, você não precisa evocar as emoções para você entrar na frequência que você quer entrar. Eu provavelmente tô falando aqui com alguém que tem o elemento ar muito forte em si, sabe, na sua personalidade, é muito mental. Então, evocar emoções, sensações, às vezes é até tomar o caminho mais longo para chegar num destino que talvez você conseguisse chegar mais rápido se você não fosse procurar essas emoções, sabe? Ou seja, em outras palavras, você tá procurando uma frequência através da emoção, do sentimento, quando na verdade você poderia encontrar essa frequência com seu pensamento. Às vezes você nem sente as suas emoções, mas você tá naquela frequência já. E não percebe. As emoções, no fim, elas acabam sendo úteis, muito úteis, para mostrar pra gente em que frequência a gente tá. Mas não significa que a gente precise dessas emoções. Não sei. Eu acho que tem também aquela moral de história, de conto de fada, né? Dessas fábulas que a gente lê. Tem também esse final pra você nessa leitura, que é aquilo de você olhar ao seu redor e ver os milagres no dia a dia, sabe? Nas pequenas coisas. Se você procurar algo muito único, muito raro, quando você olha da perspectiva do universo, tudo que tem aqui na Terra é único e é raro. Da perspectiva do universo, todos somos milagres. Parece meio piegas, parece meio final de fábula, mas é verdade. A vida biológica como existe aqui na Terra, nesse momento, agora, do jeito que é um momento raro, é um milagre. Tá bom, minha estrelinha. Meu grupinho número 1. Essa foi a leitura pra você. Eu espero que, de alguma forma, isso tenha refletido no seu ano de 2023. Tenha te ajudado aí a recapitular os aprendizados que você teve esse ano. Provavelmente 2022 também, tá bom? Por enquanto é tudo que eu tenho pra você. E é isso. Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Vitória de Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura, meu grupinho número 2. Essa imagem que você escolheu, ela é a imagem do micélium, que é uma rede fúngica, né, de algumas espécies, que parecem cabelinhos brancos, assim, parecem raízes até, mas não são raízes, são fungos. E esses fungos, eles têm uma comunicação química. Eles conectam as árvores, conectam os animais, através dessa comunicação diferente que eles têm.
Acho muito interessante, nunca mais vou esquecer o dia que eu descobri que isso acontecia. E nas florestas brasileiras, elas são tão ricas em fungos, em cogumelos. Eu sou apaixonada em cogumelos. Eu acho eles lindos, maravilhosos. E eles têm personalidade também. Cada espécie tem a sua história, o seu jeito de ser, a sua energia, a sua vibração. Pode me chamar de louca, pode achar que eu tô usando cogumelo agora pra falar isso, mas não tô. Porque eu realmente acredito que tudo tem vida. Mas enfim... Meu grupinho número 2. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai contar uma história. Essa história vai trazer pra você uma representação de como foi seu 2023 e possivelmente respostas pras perguntas que são importantes pra você. Tá bom? Então eu vou começar a tirar cartas aqui e a gente conta a sua história. Um capítulo da sua vida, 2022. Por que eu falei isso? Eu falei 2022. Pode ser que você esteja arrastando algum tipo de lição de 2022 para 2023 também. Já saiu uma carta aqui. No capítulo da sua vida, meu grupinho número 2. Como foi esse capítulo de 2023? Vou tirar uma com o oráculo do Brian Fraud. Opa, quase que sai alguém aqui. Ok. Já que eu virei aqui sem querer, vai essa aqui também. There is magic in beginnings to start something new. Eu vou botar você aqui. Não, vou botar você aqui. Vamos lá. Meu grupinho número 2. Vamos contar a tua história. Em uma tranquila aldeia vivia uma tecelã. Essa tecelã, ela era conhecida, ela era reconhecida pelo lindo trabalho que ela fazia, pelos lindos tapetes que ela fazia. Eram tapetes bonitos, eram tapetes que capturavam a essência da floresta, dos mistérios da floresta. No entanto, apesar de todo o talento que ela tinha e do reconhecimento que ela tinha, ela se sentia desconectada. Ela se sentia como uma árvore solitária em uma vasta floresta. Ela se enxergava nas árvores, mas ela não se conectava com as árvores. Ela se sentia isolada. E ela ansiava por uma conexão. Ela queria se conectar com o mundo ao seu redor. Não só ver e não só representar através dos seus tapetes, mas realmente tocar aqueles que estavam ao seu redor. Trocar energia com as outras árvores. Então, certo dia, ela decidiu procurar orientação. Então ela foi mais profundamente na floresta, atravessou lama, atravessou grama, em busca dessa magia, porque para ela conexão era magia. Quando ela encontrou esse homem sábio da floresta, ele ouviu as aflições que ela tinha, ouviu o que ela tinha para dizer e como ela se sentia, e ele falou para ela, ele deu um conselho para ela. Ele falou: "Olha, você é conhecida por tecer esses tapetes lindos que representam a conexão que a floresta tem. A beleza, a magia que conecta todas as árvores, as folhas e os animais da floresta. Eu quero que você faça um novo tapete. Um tapete que dessa vez represente a sua aflição, a sua solidão, os seus sentimentos mais íntimos que você nunca contou pra ninguém." Esse homem sábio tinha certeza que isso traria consolo pra ela. Mas ela não teve muita paciência, ela não acreditou muito nesse conselho. Ela queria uma orientação, ela queria uma solução mais rápida, algo que fosse diferente de só continuar tecendo tapetes. Então ela continuou andando. Ela seguiu com a jornada dela e ela decidiu continuar vagando pela floresta em busca de uma flor que ela já tinha ouvido falar. Os ancestrais dela, a vila dela, sempre falaram de uma determinada flor, uma tal de uma flor, que com certeza resolveria todos os problemas dela. Se ela encontrasse essa flor, tudo estaria resolvido, ela finalmente poderia ser feliz, ela nunca mais ia se sentir triste, nunca mais ia se sentir sozinha. E não foi isso que o sábio da floresta falou pra ela. Ele falou: "Não, volta, tece, continua tecendo os tapetes que você sempre teceu, só que dessa vez o tapete vai representar o que você sente ao invés daquilo que você vê." Ela não ouviu esse conselho e ela continuou em busca dessa flor, essa flor mítica. E ela andou, nada de encontrar flor nenhuma. Ela até começou a duvidar da existência dessa flor. Será que essa flor existia mesmo? Essa solução mágica para todos os problemas dela? Ela pensou: bom, se eu conseguisse voar, se eu fosse capaz de voar, seria muito mais fácil encontrar essa flor. Porque ela andou tanto, passaram-se várias estações, chegou o inverno, todas as folhas perderam, todas as árvores perderam suas folhas, e de cima
ela conseguiria ver a flor mítica muito mais facilmente. Então ela gritou pela ajuda de Griffon, a águia mística, o gavião místico da floresta, pedindo visão, pedindo a capacidade de enxergar de cima, de analisar a situação, de ver de cima. Griffon escutou as aflições dela e ele se compadeceu profundamente pela história dela, porque assim como os tapetes da tecelã eram uma imagem, uma representação, um quadro completo que você podia ver se você se afastasse, mas que se você se aproximar mais e mais e mais, você percebe que são só pontinhos feitos com linho e nós, que quando visto de longe formam uma figura. Então ele sabia que a tecelã merecia essa visão da floresta. Ele concedeu essa visão para ela. E de cima, ela voou, e ela viu que na verdade não existia flor nenhuma. Nunca existiu flor nenhuma. Essa flor mítica que resolve todos os problemas era de fato um mito. Mas teve outra coisa que ela viu. Ela viu que a floresta, como ela imaginava ser de cima, quando ela tecia os tapetes dela e ela imaginava como seria a visão de longe, agora que ela realmente estava voando e realmente estava vendo a realidade pela visão de cima, ela viu que a floresta era muito parecida com aquilo que ela tinha imaginado e com aquilo que ela já tinha tecido, com os tapetes dela. Ela começou a sentir que talvez ela não precisasse ter feito toda essa jornada, talvez ela não precisasse ter pedido a bênção do Griffon para conseguir voar e ver a floresta de cima, porque na imaginação dela, ela já conseguia ver essa floresta. Ela sempre viu essa floresta. Então ela voltou. Ela decidiu devolver as asas para o Griffon e retornar caminhando. Ela já estava cansada e até um pouco desanimada, porque a resposta que ela procurava e que ela encontrou não era aquilo que ela esperava, não supriu as expectativas dela, até decepcionou ela um pouco. Mas enquanto ela andava, cansada, desanimada, naquela floresta, ela começou a olhar em volta e percebeu uma transformação na floresta. Ela começou a notar que as flores começavam a brilhar, iluminando a floresta com um brilho neon completamente único, diferente. Ela nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Era um brilho suave, etérico, e ela não viu só uma flor. Ela viu milhares de florzinhas. E isso ressonou tão profundamente nela, porque naquelas flores ela reconheceu o significado da flor mítica que ela tanto procurava. O tempo todo não existia uma flor mítica só, eram todas aquelas flores. Isso inspirou a tecelã. Ela voltou com mais energia e mais sabedoria. Ela voltou para a vila e decidiu fazer um outro tapete. Dessa vez, ela teceu o tapete com as flores, as milhares de flores, as flores brilhantes, luminosas. Um tapete completamente diferente de tudo que ela já tinha feito, que representava não apenas a beleza da floresta, mas a beleza da jornada da tecelã e de tudo que ela aprendeu. Esse tapete se tornou a obra-prima da tecelã. Ela foi celebrada não apenas porque era bonita, um tapete lindo, mas também porque ensinava uma verdade muito profunda, de que as respostas que a gente procura, a gente tanto busca, a gente tanto corre, sua, se sacrifica para tentar encontrar, muitas vezes não estão lá fora. A gente não encontra durante a viagem lá fora, olhando lá fora, mas na viagem que a gente faz para dentro. A reflexão e a sabedoria que a gente adquire nessa jornada interior. Meu grupinho número 2. Essa foi a história pra você. Essa foi a retrospectiva de 2023. Com essa história que a gente acabou de descobrir agora, que eu descobri junto com você. Eu consigo ver que o ponto alto do seu ano foi uma jornada interior, sabe? Muito introspectiva, uma busca por uma resposta que você até encontrou muita gente sábia para te ajudar, muitas pessoas que te mostraram o caminho, mostraram as respostas, mas mesmo que você tenha tido pessoas que te ajudaram no caminho, o conhecimento que eles disseram para você não foi suficiente. Não porque estava incompleto ou porque você não foi capaz de entender as palavras sábias dessas pessoas que te ajudaram no seu caminho, mas porque não tinha virado a chave para você. A mágica interior não tinha acontecido ainda para você. E meu grupinho número 2, se você ainda tá sentindo aquilo que a tecelã sentia no começo, antes dela começar a jornada dela, ou o que ela sentia no meio da jornada dela, essa história ainda não terminou pra você, ainda há muito mais a se fazer no futuro e muita beleza pra se descobrir, muita resposta, muita sabedoria pra ser descoberta no chão, sabe? Aqui no dia a dia, vamos dizer assim, no que é prático, no que é visível, no que é tangível, que muitas vezes a gente passa e não vê. É como os cogumelos, como a rede de micélio que conecta a floresta.
A gente nem sabe que tá ali, porque a gente não parou pra prestar atenção. Tem alguma resposta, meu grupinho número 2. Espero que não esteja sendo muito abstrata, assim, ao ponto de não tá fazendo mais sentido nenhum pra você. Mas a resposta daquilo que você tanto procura, provavelmente já tá aí na sua frente. E em algum momento você vai perceber que ela tava aí o tempo todo, tá bom? Bom, por enquanto tudo que tem pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu desejo feliz ano novo pra você, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abby e Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura, meu grupinho número 3. Você escolheu a imagem do louva-a-Deus e, meu grupinho número 3, na leitura de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de 2023. Como é que foi 2023 para você? Quais foram os pontos altos, os pontos baixos, as lições aprendidas? Só que, ao invés de tirar as cartas e falar de uma forma mais concreta, mais direta, mais compreensível, eu resolvi fazer essa leitura de uma forma mais simbólica possível. A gente vai fazer uma história, beleza? Uma história que vai representar o seu ano 2023. No livro da vida, no livro da sua vida, como seria o capítulo de 2023 para você? Como foi esse capítulo? Bom, vamos começar. Vou começar a tirar as cartinhas aqui. Eu sinto que eu empurrei a mesa. Nossas sombras são bonitas, são belas. É o que diz a carta aqui. Navegando as correntes, olhando por baixo, on the belly. Aproveite a jornada. Uau! Assim, esses oráculos, né, é uma mistura de oráculos, não é um oráculo só. Eles têm algo em comum, todos eles são muito profundos, no grupinho número 3. Então eu já sabia que sua leitura seria nesse nível. Vamos lá, vamos contar a sua história de 2023. Eu vou deixar isso aqui e vou começar. Eu vou olhar um pouquinho para as cartas, tá? E quando eu estiver pronta, eu aviso. Tá certo, já tô pronta pra começar. Só queria avisar, essa história vai ficar muito... não vou nem justificar, vou só contar pra você, tá? Aí você julga. A nossa história começa no Recife de Corais, em um reino subaquático que você conseguia ouvir sinfonia criadas pelas melodias das águas. As antigas correntes sussurravam segredos marinhos que ninguém, nenhum animal conseguia decifrar por completo. Nesse reino marinho vivia Belora. Belora também cantava. Ela era conhecida por ter uma voz encantadora. A voz da Belora era capaz de tocar a alma de todas as criaturas marinhas. Mas a vida da Belora era uma jornada constante, era sempre na estrada. Era uma migração através do oceano. Mas ela amava. Ela amava sentir essa liberdade. A liberdade de ter as águas abertas. Ela amava sentir o jogo das correntes, o frio de algumas correntes, e ela também gostava de sentir o calor do sol, o brilho do sol filtrado pelas ondas. Um dia, a Belora encontrou um golfinho muito do brincalhão, que não era um viajante como ela, mas é um espírito assim que irradiava alegria, irradiava amor. E eles fizeram uma dupla, assim, a alma deles formou um elo quase que indestrutível. Então, juntos, a Belora e o golfinho que ela conheceu começaram a explorar juntos. Eles começaram a compartilhar essas aventuras, as descobertas. E a Belora e o golfinho conversavam sobre as harmonias do Recife de Corais, sobre as notas, a sinfonia que existia e que ninguém podia ouvir por completo. Cada animalzinho ouvia um instrumento, mas nenhum animal ouvia todos os tons, a música completa. E eles conversavam sobre isso. Belora e o golfinho conversaram muito sobre isso. A cada nova viagem que Belora fazia com o golfinho, a cada nova descoberta, Belora cantava uma música diferente. A voz dela refletia
a jornada dela, a experiência dela. E o golfinho adora isso nela. O golfinho olha pra Belora, assiste ela cantando, escuta a voz da Belora e através das canções dela ele consegue reviver momentos e às vezes até descobrir significados novos, coisas novas sobre esses momentos que eles viveram juntos. O golfinho admira muito a voz da Belora. O golfinho também tem voz, o golfinho também sabe cantar. Só que o golfinho usa a voz dele mais para se divertir, para fazer a Belora sorrir, para fazer barulhos engraçados. A Belora ensinou ao golfinho de aproveitar a jornada. Porque o golfinho, ele tinha dificuldade, ele tinha medo, às vezes de atravessar um momento que era mais escuro, mais difícil. Porque teve uma vez, nessa viagem da Belora com o golfinho, que eles atravessaram um local muito obscuro, um local desconhecido. Eles se depararam com visões até um tanto perturbadoras, coisas que eles não queriam ter visto. Mas a Belora ensinou para o golfinho como atravessar esses momentos. E até quem sabe até aproveitar esses momentos. Tirar um aprendizado, criar arte. Essa lição tão importante a Belora entregou de presente pro golfinho. Mas o golfinho também ensinou uma coisa pra Belora. Um dia, um golfinho que era tão brincalhão, ele trouxe um artefato que ele encontrou num navio naufragado. Ele foi lá, pegou o artefato, levou até Belora, mostrou pra ela. E sabe qual era o artefato que o golfinho trouxe pra Belora? Era um espelho. A Belora nunca tinha se visto no espelho. Ela nunca tinha visto como ela era através dos olhos do golfinho. Como é que o golfinho a via, sabe? Como é que o golfinho enxergava a Belora. E a Belora, quando viu aquele espelho, ela ficou assustada no começo. Ela ficou confusa. Ela falou, essa sou eu mesmo? Eu tô acostumada a ouvir minha voz, eu tô acostumada a compartilhar minha voz. Mas eu nunca me vi dessa forma. Nunca tinha me visto assim. Nunca vi o que você tá me mostrando agora, golfinho. E o que ela viu no espelho, o reflexo que ela viu, algumas coisas ali a incomodaram. Porque ela não tava se reconhecendo, ela não tava vendo a voz dela. Então, o golfinho percebeu o que estava acontecendo. E ele resolveu trazer outro presente para ela. Ele foi lá e trouxe um sonar. Ele levou para ela, colocou na frente dela. E aquele sonar, ele captava a voz da Belora e tocava a voz da Belora, como se fosse um gravador de som. Ele reproduzia a voz dela. O golfinho pensou, não, agora ela vai ficar contente. Ela tá ouvindo a própria voz. Eu acho que esse presente vai ser bom. Mas a Belora escutou a própria voz, o eco da voz dela, e a Belora ficou incomodada com aquilo. Porque nem tudo que ela ouvia e nem tudo que ela via nela mesma, ela aceitava, ela amava, ela conhecia. Era um tanto desconhecido para ela. Ela não conhecia tudo que existia dentro dela. Ela conhecia ela como a voz na cabeça dela, ela conhecia, mas ela não sabia como os outros a viam. E o golfinho, quando trouxe o espelho, o sonar, colocou isso na frente dela. É assim que a gente te enxerga. Isso incomodou a Belora. Mais do que incomodou, isso deixou a Belora assustada. Ela teve que confrontar como os outros as enxergavam. Aos pouquinhos, a Belora percebeu que aquilo que incomodava ela na voz dela, aquilo que ela olhava no espelho e não gostava, o golfinho era absolutamente apaixonado. Existia um amor incondicional, uma amizade incondicional, um companheirismo incondicional. E a Belora, olhando para alguém que ela amava tanto e admirava tanto, pensou, bom, se o golfinho que eu amo tanto consegue amar essas partes de mim que eu não gosto, talvez eu consiga amar também. Talvez ele tenha um pouco de razão. E essa percepção fez com que a Belora aprendesse um pouquinho mais o auto-amor. Ela percebeu que ela não estava sozinha. Ela percebeu que teria alguém ali por ela, sabe? Que ela estava sendo abraçada, que ela estava sendo vista, que ela estava sendo amada incondicionalmente. Essa foi a lição que o golfinho deixou para Belora. Dessa relação nasceu e cresceu um amor através dessa partilha, desse compartilhar de experiências e de emoções. E eles entenderam que amar não é só um sentimento, mas é um modo de viver, uma maneira de viver, uma jornada que une, que transforma, que ilumina, que cura. No final dessa jornada, que na verdade nunca vai acabar, no final de cada experiência que os dois tinham juntos, a Belora e o golfinho, quando olhavam para trás, quando olhavam para as memórias e cantavam sobre as memórias, eles não olhavam com saudade e tristeza.
mas com gratidão, com alegria por ter tido a oportunidade de viver cada momento, cada instante um ao lado do outro. Ela percebeu que não tinha um destino final, que a jornada já era aquilo, já era a vida, e que aquele caminho foi um caminho de amor, com altos e baixos, com sombras estranhas e visões distorcidas, espelhos e ecos e escuridão, mas também muito amor, muita luz, muita beleza, beleza infinita. Meu grupinho número 3. Essa é a história pra você. Eu espero que a história tenha refletido alguns dos temas que você viveu em 2023, nessa retrospectiva de 2023. E por enquanto é tudo que eu tenho pra você, tá bom? Eu vou deixar a leitura por aqui. Eu vou te desejar um feliz ano novo e tudo de bom pra você, tá bom? Tchau, tchau.